Olá, está começando mais um podcast Vai por Nós no oferecimento de F8 Consultoria Esportiva. Hoje recebendo aqui no estúdio Aperte o Rec, está aí Fabrício, Luizinho e também o Christian. Muito bom dia para vocês. Bom dia, estamos aí, né? Mais um dia. Hoje tem jogo mais tarde. Estamos aí para falar de muitos assuntos, né? Da Copa do Mundo e saber o que aconteceu com a seleção ainda, que eu acho que está todo mundo ainda preocupado com o próximo ciclo da Copa. Muito bom dia, estamos aí para mais um Vai por Nós, VPN Podcast, Vai por Nós Podcast, e hoje é um dia muito bom para a gente falar sobre futebol, falar sobre a nossa seleção, falar sobre CBF, convocações, treinadores e jogos mais tarde. Bom dia, rapaziada. Estamos aí, né, mais uma vez, né? Seguindo, falando sobre futebol, que é o que a gente mais gosta, mais ama. E tentar explicar, né, seu argentino, ver se essa traíra. Noruega, Marrocos, foi tudo. Você, na verdade, você não é argentino, né? Você é contra a seleção brasileira, né? Não fale isso não. Eu sou um bom entendedor, cara, de futebol, entendeu? É isso. Acredito. Errou todas as quatro, acertou um, meu bom entendedor. Entendi. Aqui. Acertou a primeira e a última. Ô Luizinho, fala pra mim aqui, antes da gente entrar no assunto Copa do Mundo, o homem foi expulso lá ou não? Você não esteve aqui no último? Fala pra mim. Ô, Rafael, os caras ficaram com tanto medo dele ser expulso que nem colocou ele pra jogar. Como eu falei no último jogo, eles caiu na pressão, deixou eu entrar só no finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo. Rapaz, o Vai por Nós tá bombando, porque a turma viu o vídeo e não quis pôr ele pra jogar, não. Colocou o homem, não? Eu lá dentro de campo jogando, falei assim, bora, Verão, vamos. E os caras não querem me colocar, não. Aí, Christian. O bicho pegou. Pegou? Pegou, jogão, rapaz. O time deles foi bem, mereceu o título lá, como a gente falou no último podcast. É uma equipe boa, né? Eu acho que o campeonato foi bom o campeonato foi gostoso. Gostoso de jogar, fazer novas amizades, né, Luizinho? Apesar de poucos times, né, mas o que prevalece é a amizade, né, Verão? Fiz muitas amizades, tinha muita gente que eu não conhecia. Foi top, clube muito bacana, receptivo. Gostei muito de ter jogado ali e ainda tive o prazer de jogar o outro campeonato, que foi lá em Belo Horizonte, foi mais gostoso ainda. Então, o pessoal tá de parabéns. Parabéns à ABB. Qual clube? ABB? ABB. Bacana, tem que falar, né? Porque futebol aqui em Divinópolis sempre foi uma tradição. Né? Tem outros clubes, mas é bom saber que a ABB está fazendo um bom trabalho. Deixa eu mandar um abraço legal aqui também pro pessoal lá do CSM. Amanhã acontece as finais lá, né? Top. Legal aí, e o pessoal sempre comenta, né? Tá assistindo aí o Vai por Nós, né? Então mandar um abraço para eles lá. Esse ano a gente está até inovando, né? Fazendo a transmissão lá das finais com 3 câmeras ao vivo. É ao vivo. Top. Bacana. É uma que o ABB já pode também começar a pensar em fazer, porque é legal demais, cara. Enaltece o campeonato, claro, né? Os jogadores se sentem mais... Pô, é legal você ver ali os jogos bem... Você poder mandar pros amigos, exatamente. Né? Vai ter a final. Vai ter até ao vivo, né? Ver ao vivo ou ver depois, né? E tá aí um convite pro ABB já procurar o Rafael aí para poder fazer um... É isso aí. Parabéns aí, ó. Parabéns, Rafael. Esse ano que fez... Inovou, né? Inovou, mais uma vez, né? Legal. Aqui, vamos então falar aqui das quartas, né? O resultado até agora, esperado, França, Espanha. Isso aí nós falamos, né, Rafael? Desde o início aqui, né? Que França, Espanha, Inglaterra, Argentina seriam as grandes favoritas. Porém, a gente tinha, né, querendo ou não, como brasileiro, a gente também imaginava o Brasil ali entre essas 4 seleções. Eu acho que a gente foi muito otimista, né? E a realidade, infelizmente, a gente sabia que era outra. Mas por ser otimista, por ser brasileiro, a gente sempre tem aquele pensamento positivo. E infelizmente chegou, eu acho que... E vai chegar às 4 melhores seleções. Eu vi sei que para você que já rodou em outros países,
né? Você acha que o Brasil, a seleção brasileira, ela está tentando se adequar a um futebol estrangeiro, europeu, e está deixando as suas raízes, né, o futebol brasileiro, sair, né, dos jogadores, da própria seleção? Isso é um fato curioso, porque nós sempre comentamos disso aqui. Nós que estamos entre nós aqui, jogadores, a gente sempre comenta sobre isso. Infelizmente, 2014 foi uma tragédia. 2014, depois do 7-1, todo mundo achou que o futebol brasileiro estava errado. E eu acho que é algo que nunca mais vai acontecer na história do esporte, né? Porque foi um vexame realmente. E depois daquilo, começaram-se a achar que os treinadores não eram competentes, né? Que nós estávamos formando errado. E aí começou essa onda de treinador estrangeiro vir para cá, curso na CBF. Eu tenho que ter até cuidado às vezes de falar, Rafael, porque eu trabalho com jogadores, treinadores, e às vezes é uma situação delicada, mas infelizmente tem muita gente que não é capacitada hoje dentro de clubes, né? É pouca não, né, Fábio? E aí são muitas. São muitas. A gente que roda, a gente vê, cara, tem muita gente que não está capacitada hoje. E no mais alto nível, né, de clube muito grande, como um clube muito pequeno, tem muita pessoa que, infelizmente, não tem condições nenhuma de estar ali. Verdade, verdade. E uma coisa que eu cobro muito dos ex-atletas, dos ex-jogadores, é isso, de se capacitar. Muitas das vezes alguns ficam até com raiva de mim, mas eu tenho que falar a verdade, né? Se o ex-atleta se capacitar, ele está na frente de todos. Porque ele viveu o vestiário, ele sabe como cobrar na hora certa, como não cobrar, como ensinar, como bater uma falta, como não bater, como ensinar um cruzamento, como cabecear uma bola. E nós perdemos um pouco disso, né? Se nós for voltar lá atrás, na época de Tele Santana, a gente vai ver que o Tele priorizava muitos fundamentos. E lá fora hoje também você vê os treinamentos do Haaland, você vê a entrevista do Talisca falando do Jorge Jesus, falando que ele chegava às 7h30 da manhã e ia à tarde para o Jorge Jesus ensinar ele a fazer gol. Questão de fundamento, e nós perdemos isso aqui na nossa base. Então eu acho que isso aí é um fator que prejudicou bastante, cara. E hoje você vê aí a França fazendo rachão, cara. Coisa que nós fazíamos antigamente, era normal. Hoje você vai nos clubes, não tem rachão mais. E engraçado que o rachão era uma competição boa, né? Você é louco. Valendo cesta básica, valendo uma doação. Então, assim, o bicho pegava, tinha nego que concentrava pra jogar rachão. Amanhã pode perder o jogo, mas pode perder o rachão hoje. Era loucura. E tinha um negócio bacana também, eles faziam o troféuzinho, né? Pro pior jogador. Aí tinha a votação, cara. Querendo ou não, o rachão é um negócio muito legal, né? Muito, cara. Porque depois que termina o rachão, fica aquele ambiente alegre e a gente fica ali na concentração, cara, comentando, né? E querendo ou não, isso aí gera uma conexão, né? Demais. Assim, na hora que acaba o rachão, já fica ali, ninguém sai dali, fica ali todo mundo um zoando o outro. E aquilo se estende pro almoço da concentração, pro jantar da concentração. Na hora que você encontra com o pior daqui, do rachão, ele não quer nem descer para almoçar. Ele já escondido. E é muito legal mesmo. E outro detalhe, que é muito legal, Zaca. Quando tá escolhendo, Rafael. Nossa! Quando o cara vai ficando por último. Eu te troco por um escanteio. Poxa. Quando o cara vê que não está sendo escolhido, cara, ele vai ficando por último, o cara já vai murchando. Cara, o rachão é um negócio interessante, cara, que até da gente comentar aqui agora a gente vai lembrando. Cara, e é gostoso, né, que você lembra com alegria mesmo. Com alegria. Que realmente é uma alegria o rachão. Assim, e o rachão pega fogo, se a gente tá lembrando com alegria e tudo, mas... Rapaz, já teve jogador que saiu machucado, de treinador ter que virar e falar, calma que o jogo é amanhã. Os caras, que nada, o jogo é agora.
O rachão era um negócio interessante E mesmo. lembrando, né, Copa do Mundo 2002, infelizmente o Emerson Foi. machucou porque estava no gol. No E rachão. era no rachão. Exatamente. Pois É o mesmo. nosso último título. Verdade. É. Verdade. Então, são detalhes que, assim, a gente não pode perder, cara, eu acho. Você falou da França aí fazendo o rachão. A França, na opinião de vocês, é a franca favorita esse título? Ué. Sem Hã? dúvida. Nós estávamos assistindo o jogo, né, Fabrício? Lá e, assim, hoje eles têm uma equipe muito completa. Eles atacam sem preocupação nenhuma. O contra-ataque, uma hora lá, o Fabrício falou o tamanho do zagueiro. Como é que... Então, assim, defensivamente, eles são tão bons como ofensivamente, cara. Quando eles perdem a bola, o poder de marcação deles, né, pressão da bola. Então, assim, é um time muito completo hoje. Para ganhar da França do jeito que... E tem um padrão de jogo, né? É isso aí. Que é o principal, né? Aquele jogo ali, nós assistimos o jogo, o Fabrício falou assim, Isaac, lá, agora é aquele pedacinho ali que eles mais gostam. Aí fica, não toca, sai, e ultrapassagem. E o mais interessante, que às vezes está com 4 jogadores na linha do ataque, transitando a bola aqui, e tem jogador ultrapassando. Então, assim, às vezes estão atacando com 6, 7. Sem preocupar com a volta. Então, assim, perdeu, eles já marcam pressão para retomar essa bola. Isso foi uma coisa interessante que a gente assistiu no jogo, né? Isso, impressionante. E sobre a França, uma curiosidade que tem. Você sabe quantos atletas nascidos na França estão disputando a Copa do Mundo? Que tá jogando, eu sei que é só o Rabiot. Agora que tem no banco, eu não sei. Talvez não. tem mais, Todas né? No nascido, não só na França. Quantos atletas nascidos na França estão disputando a Copa do Mundo? Não sei. Não, aí eu não sei. Você puxou esses Curiosidade, dados? puxa aí. Fala aí. Quantos? Não faço nem ideia. Se na França, que eu lembro, só o Rabiot, então eu imagino que no máximo é uns 2, 3. Nascidos na França, 99 atletas estão jogando a Copa do Mundo. Nascidos na França? Nascidos na França. Caramba! Mas pela seleção mesmo... Pela seleção tem vários, a maioria nasceu foi lá. A gente tem essa regra que nascido lá, não está jogando lá. A maioria dos franceses, nós temos essa... que é muitos africanos que estão jogando lá. São pais africanos. Nascidos lá, nessa Copa, tem 99 atletas franceses disputando a Copa do Mundo. Entendi. Certo. Então, isso aí que a gente tira uma base que nós estávamos falando de base, de tudo. Será que hoje a França é a maior formadora de talentos no mundo? Eles têm um CT lá que é voltado para a base, né? Eles falam lá um nome lá, que é um nome meio difícil, francês, Cafontante, sei lá. Que é um CT especializado para formação. Então... São vários. Tem esse, eu acho que tem 2 ou 3 que são só para essa base. Então, eles vêm... Por lá ser uma população várias pessoas que pai, mãe, que vão pra nasceu lá, então eles têm vários isso. A própria Holanda, que eles falam os Países Baixos, né, tem 67 atletas na Copa também. Caramba. Então a gente começa a ver que eles estão investindo na base. Eles vêm fazendo bons centros de treinamento, e não é de hoje. Já vem investindo na base há um bom tempo. Na verdade, quem vem investindo na base há muito tempo e todo mundo faz, e veio, né, fazendo igual, é o Barcelona, né? O Barcelona sempre, naquela época do Messi ali, com... La Masia, né? Então naquela época ali o pessoal investiu bem na base. No entanto que os jogadores, o estilo de jogo que eles fizeram, eles usam até hoje, né? Que é muito... troca de passe, isso. Que é o mesmo. E é algo que não temos no Brasil. Não temos. Na verdade, os nossos jogadores sempre foi muito de rua, né? Isso. Jogadores muito... E nós começamos a perder isso por ter uma questão social mesmo. Foi melhorando, né? Por exemplo, na nossa época, a gente jogava muito na rua. Isso. Hoje, em Divinópolis mesmo, a gente quase não vê jogador, menino jogando na rua. Não vê. Por uma questão social mesmo, foi melhorando. Foi melhorando e as coisas também, na nossa época, eram mais tranquilas, né? Assim, hoje o pai também não quer deixar o filho na rua, né? Então, questão da própria violência. O que você disse ali agora há pouco, então assim, o que o Rafael perguntou, são muitos fatores que envolvem, né? Assim,
na nossa cultura, por que nós estamos perdendo esse talento de formar esses jogadores. Então envolve muita coisa, muitos detalhes. Isso aí que vocês comentaram é um negócio muito interessante, porque, por exemplo, a França tem esses centros de treinamentos. A Espanha, querendo ou não, tem o La Masia, tem o Real Madrid. E no Brasil, o que nós temos? Não. Então é um negócio de se pensar, né? E, querendo ou não, a seleção espanhola, querendo ou não, copia um pouco o modelo de jogo ali do Barcelona, a formação do Real Madrid. A França tem esses centros de treinamentos. E o Brasil? Quem que a gente copia? Nós não temos um clube como o Barcelona, nós não temos centros de treinamentos especializados nisso. É uma coisa de se pensar. E vocês falando já em polêmica, como o Fabrício falou que queria que os ex-atletas, né, participassem mais dos clubes, né? Participasse mais do clube, estudasse, participasse. Isso. Hoje na CBF funciona, pelo menos da minha maneira de pensar, uma coisa errada, o CBF Academy. Eu posso ter nunca mexido com futebol na minha vida. Se eu pagar, eu faço o curso. Eu posso ter licença A, posso ter licença B, posso ter a licença que tiver. Se eu paguei, eu estou participando. Então até tinha que ser um pouco mais seletivo nessa parte. Não é que você não está dando oportunidade. Se a pessoa começou a fazer a carteira B ou a carteira C, para ela tirar outros tipos de carteira, ela tinha que ter tá se desenvolvendo realmente dentro do futebol, né? É onde a gente fala que às vezes o próprio atleta que poderia estar se desenvolvendo, está crescendo, ele não quer estudar. Mas tem hora também que isso está servindo só como currículo para entrar dentro de um clube. Não está valendo como competência realmente estar dentro do clube. Eu acho que é uma coisa também que tem que se repensar quanto a cursos e profissionalizar realmente, né? Pelo menos o que eu escuto falar muitas vezes, não existe reprovação, a maioria é aprovada, então teria que ter algum tipo de dificultador para nem todos terem entrada nesses cursos. E que são caros, né? Caro. São caros. Então, assim, ex-atletas que às vezes não teve uma passagem, né, num clube grande, não teve uma condição financeira tão boa jogando também, porque no nosso país não se paga tão bem os clubes pequenos. Esses jogadores, às vezes, não têm... Ex-atletas também, às vezes, não têm condições de ir lá e pagar e bancar para fazer um curso desse. E aí acaba desistindo. E, às vezes, esses ex-atletas, às vezes, era até que iria, né, ser um excelente treinador, um excelente profissional e não teve essa condição. E a gente conhece vários, né, que querem fazer, infelizmente, não tem condição. Eu tive uma vez, quando estava trabalhando na gestão ainda, num arbitral, que teve uma discussão dessa, que teve um treinador, né, que veio da base e só tinha teoria, mas tinha uma força, porque ele estava vindo da base do Atlético Mineiro, e ele queria implantar no profissional que todos os treinadores da Série A do Mineiro tinham que ter, no mínimo, a carteira B da CBF para ser treinador. E aí, na hora eu já levantei a mão e falei, opa, peraí. E aí disse para ele, não para ele, mas para todos que estavam lá, que eu falava, olha, eu acho que não, porque tem amigos treinadores que infelizmente não têm condições hoje de pagar X mil reais hoje para ter uma carteira B, mas tem tanta excelência e é até melhor do que muitos que estão aqui. E aí foi onde houve uma discussão boa nesse sentido, e aí acabou que não colocaram. Porque senão, só no nível de Campeonato Mineiro, onde infelizmente o custo financeiro de quem está trabalhando não é tão alto, ia ter muita dificuldade depois de trabalhar. É só que como valores, licença C, 6 mil, base, né? Licença B, 10 mil, licença A, 16 mil, licença Pro, 26 mil. Isso só para ter o diploma, né? Mas para você ir participar, tem ainda hospedagem, passagem. Então, assim, o custo você pode dobrar de todos, aí você dobra.
É complicado. E assim, não vamos generalizar também, porque tem muitos, muito bons. Tem. Né? Você que teve em clube, trabalhou em clube, você tem mais até... É isso aí, tem muita gente boa também. Muita gente boa. Tem muita gente boa que não é valorizada. Que não jogou. Que também não é tão valorizada. Não é tão valorizado. Tem muita gente boa. É ter o pessoal que mais ou menos ali... Uma coisa também, Fabrício, que eu percebi e nós temos muita dificuldade. Normalmente os presidentes, vou falar muito dos clubes, né, pequenos que eu trabalhei. Os presidentes normalmente não entendem nada. Mas como é ele quem paga, então às vezes ele quer se intrometer em coisas que ele não entende. Então assim, e o futebol ele é muito imediatista. Então acaba que você está fazendo a coisa certa, mas aquela coisa certa às vezes não está dando errado. Mas é uma coisa que você sabe que lá na frente vai dar certo. Exato. E aí o torcedor, né? Tem o torcedor, mas o principal é o presidente te apoiar, vai falar assim, olha, você está no caminho, vamos fazer esse trabalho que vai dar. O maior exemplo disso foi o Bandeira no Flamengo. Isso. Com todo respeito, ele não entendia nada de bola. Entendia de gestão. Exatamente. Então, peraí, você toca aqui a parte do futebol, eu vou reorganizar a parte financeira. Pô, o Flamengo virou uma potência. Tá louco. Depois dele ali... Outra situação que eu presenciei, vivenciei, vi, Atlético Mineiro. Calil e Maluf. Até o Maluf chegar, o Calil não conseguia. O Atlético não virava o que virou. Então, assim, depois que... Opa, peraí, vamos cada um na sua área. Isso. Só que os times pequenos é mais difícil ainda. Os pequenos é pior. Os pequenos são mais complicados porque o presidente, ele se intromete mesmo. Ele quer estar junto. Outro dado para vocês que eu acho que é interessante, já que a gente entrou em seleção e base, né? Se tem alguma interferência. Nos últimos anos, a seleção brasileira sub-20 acumulou resultados que chamam a atenção. Em 2017, 2019, nem conseguimos a classificação para o Mundial. É o reflexo. O sul-americano. Não tem dúvida que é o reflexo. Beleza? 2021 a gente não teve um Mundial porque foi cancelado por causa da pandemia. 2023, caímos nas quartas para Israel. E agora, em 2025, mesmo que nós fomos campeões sul-americanos, caímos na primeira fase. Não ganhamos nenhum jogo na fase de 2025. Então, talvez até o reflexo disso, nas campanhas dos profissionais, isso... Você não tem dúvida que é, ué. É o que nós falamos também. Ué. Depois de 2014, se vocês for olhar as idades, nós estamos falando de 12 anos atrás. Depois que teve essa mudança toda aí, que a gente achou que poderia ser até interessante, mas hoje mostra. Tá aí os resultados. Os resultados. Isso é o reflexo. Isso é reflexo ou é só uma fase ruim? Não, o que vocês acham? Isso é reflexo. Não tenha dúvida que é, ué. Porque, na verdade, chega lá em cima. Tá vindo de baixo, tudo errado. Exato. Lá em cima vai dar errado. Deixa eu perguntar um negócio, então, para vocês. Na nossa época, né, a gente com mais ou menos a mesma idade, a gente jogava muito em campinho, né? Danilo Passo ali, final da tarde, né, ia lá, fazia os golzinhos de chinelo, às vezes jogava, dava vários times, né? E eu acredito que essa geração assim, revelou muito jogador bom de bola, né? E hoje, né, não tem mais o campinho, a meninada não joga, e tem a escolinha. Porque antigamente, né, a gente ganhava até a passaginha para jogar. Hoje o menino tem que pagar. Infelizmente, não é todo mundo que tem condição. E o clube, né, a base ele quer receber o dinheiro e às vezes deixa de dar oportunidade para um garoto bom de bola, que tem, né, um potencial para ser um profissional, mas ele não tem condição de pagar e só paga aquele que às vezes não tem um talento, né, mas
às vezes o pai ali está empurrando, né? Então, vocês acham que essa facilidade, né, que a base, né, poderia dar para um atleta, né, às vezes de não cobrar, né, às vezes fazer uma peneira, né, e dar essa oportunidade para esses atletas que não têm condição, cara, entendeu? Que não existe o campinho mais, infelizmente, Acabou. né? Acabou. Campinho, a rua. É só escolinha, É. né? Mas e aí? Como que vocês veem isso? A gente tem um clube na cidade aqui, não sei como funciona, sei lá se paga, se não paga, né? Mas e o garoto que não tem, que é talentoso, mas às vezes não tem a condição de pagar uma escolinha? Eu penso o seguinte, a partir de um momento que é um clube de futebol, e se hoje, por exemplo, virou SAF, é inadmissível você cobrar de um atleta de base para pagar. Na verdade, você tem que investir. Não o jogador ir lá e pagar uma mensalidade. A partir do momento que é SAF, eu acho isso aí muito errado. Agora, escolinha, querendo ou não, já é mais, né, um negócio lúdico. E realmente a escolinha não é barato, porque você tem os profissionais, né, e querendo ou não, todo mundo tem que tirar o seu sustento. E o cara está ali todo dia e corre atrás, às vezes não tem um patrocínio, às vezes não tem um recurso, não tem uma lei do incentivo. Infelizmente, eles têm que cobrar. Mas aquele que tem talento, geralmente, cara, o que não tem talento paga para aquele que não tem. Então, infelizmente, acabou, como você falou, né? Antigamente as coisas eram mais difíceis e a gente às vezes não pagava. Hoje as coisas se tornaram relativamente um pouco mais fácil e para a criança jogar futebol ela tem que pagar. Tudo pago. Infelizmente. Porque imagina, Luizinho, na nossa época aí, se você tivesse que pagar para treinar hoje, teria condição ou não? Eu ia continuar jogando no campão, lá descalço, até os 50 anos. Não tinha condições, gente, de pagar. Na verdade, a gente ia a pé, pra falar a verdade. Quantas vezes você saiu lá do Nossa das Graças para ir lá no Recreativo? A pé? Todos os dias. Eu tinha que sair lá do Pombal para ir lá no Niterói, no Guarani. Tudo era a pé, meu amigo, não tinha conversa. Se não fosse a pé, não ia. Não ia. Aqui, voltando em Copa do Mundo, França e Bélgica, você acha que o futebol da Espanha, aliás, a Espanha convenceu? E eu me faço até mais uma pergunta. Espanha e França, acho que é uma final antecipada ou você acha que a Inglaterra, né, a Noruega... Lembra da Inglaterra, lá no início, primeiro podcast, eu falei da Inglaterra, tá? E aí ninguém falou nada, até agora eu tô vendo, Verão. Agora, depois você falou que queria ver outros jogos. Você só fala quando eu perco. Não, você falou que queria ver outros jogos. Não, senhor. Por isso, você agora tem que você dar tá moral falando na de novo. Inglaterra. Tá vendo? Toda vez, só quando eu perco que ele fala. Já falando no jogo hoje, como vai rapaz. ficar a Inglaterra? Vai ganhar. De quanto? Não sei, vai solta ganhar. o placar aí hoje. É contra quem? Inglaterra e Noruega. Noruega. Ixi, 3x2 pra Inglaterra. Aí, ó. 3x2. Porque o Haaland vai fazer gol. E aí, Rafael, você vai ser o quê nesse placar de hoje? Eu acho que da Noruega. Noruega. E aí, Rafael? Noruega. Ontem nós conversando, né, Luizinho? Nós estava lá vendo o jogo. A gente falou... Ontem não, só antes de ontem. Antes de ontem. Uma das coisas que chamou muita atenção foi a entrega dos jogadores da Inglaterra. Eu falei isso aí com o Fabrício. Foi. Eu falei, Fabrício, eu fiquei impressionado. Porque eles perdem um jogador. E aí eles tiveram a humildade, eu falei, Fabrício, os caras tiveram a humildade de pôr o bumbum lá atrás. Fizeram uma linha de 6. Mas marcaram pra caramba. Mas muito. Mas marcaram mesmo de verdade. Aquele de se humilhar mesmo, de pular na bola, de... Falei, rapaz... Botar a cara pros caras chutar. Você vê que eles terminam o jogo exaustos. Agora... Foi mesmo, nós comentamos Mas sobre aí, isso. Fábio, você tá sumindo do placar, o que vai dar? Vai ser um jogo difícil, placar apertado. Eu sempre acho que vai sair pouco gol. Eu colocaria 1x0 Inglaterra aí. Os dois melhores centroavantes aí da Copa. Isso acho que... São diferentes, né?
Mas são muito bons. Você é louco. Um parece um bicho, né? Até comentei com o Fabrício da minha filhinha foi pra escola, aí ela foi assistir o jogo contra o Brasil, né? Comentei com ele. Aí ela foi buscar ela na casa da amiguinha, ela tava indo embora, ela falou assim, papai, ela fala Haaland, né? Aquele Haaland, imagina que ele parece um monstro, imagina ele correndo atrás, assim, dá medo da gente. Eu falei assim, pôs medo do zagueiro brasileiro mesmo. E o outro totalmente técnico, né? Nossa, que volta como meia. Tá louco. Falso 9. Ele é um centroavante, faz falso 9 e faz meia. E nesse jogo ele jogou de segundo volante, teve hora lá que ele tava marcando igual volante. Isso aí. Que loucura. E na hora que a bola chega para finalizar... Muita qualidade. Você é louco. Mas vamos lá, quem que você escolheria para o seu time? Nossa, difícil, hein? Depende do time. Depende do time, exatamente. Depende mas de time, gosto de da vocês. formação. Igualzinho eu, Christian. Eu gosto de um jogador mais técnico. Eu escolheria o É da difícil, Inglaterra, Cris. né? O Kane. É difícil. Agora, quanto à finalização, você falar assim, eu quero um jogador que Por isso. que finaliza? Por isso que é difícil aí. Depende. Difícil Mas demais. depende, mas eu sei. Mas talvez a gente colocando aí dentro dessa polêmica realmente. Porque eu vejo porque o Kane, a técnica dele é muito mais refinada, né? Mas o Haaland também não é tão grosso assim não, rapaz. Os gols que ele faz é tudo de primeira. Fazer gol de primeira não é fácil não, Fabrício. Repara pra você ver, os gols dele, a bola vem, é tudo de primeira, é só... Não é Vocês simples, estão não. fugindo da pergunta, gente. Quem que você Não, escolheria? então, a verdade é Mas essa. escolhe é um, difícil, você é tem difícil. dois. Não, a pergunta é difícil. Hoje, quem que você levaria pro seu time? Vamos Posso colocar contratar? Então vamos colocar o Mbappé também, que é um atacante. Então que ele vamos, joga ué. ali como 9. E aí? Não, ué. E aí? Eu Fica ainda. um pouquinho mais... É, porque hoje ele tá Fica jogando um pouquinho mais centroavante. difícil, Não, mas entre esses aí... Eu entre os três, não vou ficar em cima do muro, não. Eu ficava com quem? Eu ficava com quem? Hoje, ele. Não, eu também sou mais o... Porque ele seria um jogador dentro do meu time, um jogador mais completo. Então, assim, dependendo do que eu fosse fazer, ele ia conseguir fazer, né? Ele consegue fazer. Se eu precisar dele de meia, se o meu atacante machucar, o meu meia machucar, eu consigo pôr ele de meia. Se o meu centroavante é ele. Então, Isso aí hoje eu acho que ele é único. Ele é. Consegue fazer essa função, né? O Haaland ainda você vê alguns jogadores com características mais parecidas com a dele, né? Mas o Kane é um caso à parte. O que faltou pro Kane virar um fenômeno é só ter a velocidade do fenômeno. Tá louco. Se ele fosse rápido... Não, um grande jogador. Muito bom. Mas e aí? França convenceu? Aliás, a Espanha convenceu o futebol? E vocês acham que é uma final antecipada? Não. França e Espanha. Não, acho que não. Não, Antecipada não, mas vai ser um jogão. Um jogo aberto, aquele jogo que a gente gosta de assistir. Eu comentei com o Fabrício antes do jogo, falei assim, rapaz, esse jogo França e Marrocos vai ser o melhor jogo da Copa. Que nada. França encaixotou eles e não teve jeito. Não dá pra jogar. E assim, os primeiros 5 minutos até tentaram, né? O Fabrício falou, eles estão pegando lá em cima, olha lá. Eu falei assim, não vai demorar não. Aí começou o toque, aí... Primeira finalização da... Agora a Espanha já não consegue. E nós temos... E eu vi acho que muitos não devem estar lembrando, mas na eliminatórias a Espanha ganhou de 5-4 da França. Ganharam. Ganharam de 5-4, um jogão. Foi um jogaço, né? O jogo... 9 gols. Então, assim, é um jogo aberto, né? É um jogo aberto. E o jogo da Espanha talvez encaixe um pouco no jogo da França. É porque a Espanha também não consegue ficar sem jogar, né? Ela vai A arriscar. Espanha não fica sem a bola. Não fica. O problema é que a França se adapta a todo tipo de jogo, né? Exato. Mas se você pegar esse vídeo, eu vi esse vídeo ontem. Tava vendo, porque eles vão se confrontar e mostrou os lances. A Espanha ganha de 5-4. Ela faz 4-1. Aí a França faz 4-3, 4-2. Aí eles fazem 5-2. A França ainda faz mais 2 gols no final e quase empata o jogo. Ficou 5-4.
Eu não sei se foi na eliminatórias ou se foi no amistoso, mas... Acho que aqueles campeonatos que eles disputam lá agora de seleções. Eu tenho até que olhar, mas eu vi esse vídeo ontem. Foi um jogão, um jogo aberto. Até ver. O jogo hoje, né, das 22 horas, aí entra em campo a Argentina, cara. Argentina e Suíça. Olha como que ele fala. Não, Como que ele fala. É Entra com a Argentina. Não, eu tô falando é porque o Messi tá bem demais, né? Que tá dando gosto de ver o Messi jogar, né? Aí, Luizinho. Viu como é que ele fala com a boca dele de Argentina? Nossa. Isso aí é por causa do Messi, né? O homem tá jogando muito, hein? Não tenho dúvida. Hã? Eu não consigo torcer para a Argentina, como eu falei, mas que me deu um pouco de inveja da Argentina, nesse momento eu tive. Por causa da Por liderança. causa da liderança, eles estarem perdendo um jogo de 2-0 e em 11 minutos eles conseguirem recuperar o resultado, mostra que eles não desistiram em nenhum momento. Então uma pitadinha de inveja da Argentina nessa Copa, Christian, eu tive. Você acha que pode dar zebra hoje? Suíça crescer para cima da... A Argentina não fez nenhum jogo, ainda vejo ainda a Argentina tem a crescer na Copa. Ela, talvez se você for olhar assim, realmente a Argentina ainda não jogou contra um adversário de peso. Eu ia falar isso agora, ela não teve nenhum adversário assim difícil igual a França teve, igual o Brasil teve. Isso. Ela não teve ainda não. E assim, eu não vejo a Suíça com essa força toda para assim, confrontar a Argentina de frente a frente. Não. E ela teve muita dificuldade nos últimos 2 jogos, né? Essa questão de cansaço aí, de tudo, pega, porque os jogos dela tá sendo bem desgastantes. Os caras estão sofrendo para ganhar. Temos que dar vida mesmo. Temos que dar vida, eles estão sofrendo bem. Então assim, a hora que vai... Que realmente o caminho da Argentina, teoricamente, foi o caminho mais fácil da Copa até agora. Também acho, acredito. E aí? Também acho. Vocês acham que... E não mereceu passar do Egito. Não mereceu aquele pênalti, aquela falta que eles fazem e tiram o gol do Egito. Depois, no último lance, tem um pisão simples, pouco, mas teve dentro da área, no pé do Salah, e eles não dão a falta. E no lance sai o 3º gol. Então, assim, lá vai meio que empurrado também, tá? O placar para esse jogo aí, Argentina e Suíça. 2-1 Suíça. 2-1 Suíça? Com o gol do Messi. E aí, Cris? Eu vou torcer para a Suíça. Eu vou colocar uma outra situação que eu gostaria de ver, que seria uma coisa diferente para a Copa. Se passa a Argentina e passa a Inglaterra, são rivais históricos, né? Já teve aquela situação da guerra das Maldivas, teve o gol de mão do Maradona. Então tem vários. Seria uma semifinal enorme, né? Mas eu tô torcendo, mas eu tô falando, eu vou torcer pra Suíça. Eu acho que a Suíça vai ter que aproveitar os lances. Vamos fazer o Rafael voltar pra casa logo? Né? Aqui, ó. Mas voltar mais rápido possível. Mas e o placar? Já que eu tô torcendo pra Suíça, chegar lá e falar um placar aqui torcer pra outra coisa. Não posso falar o mesmo do Luizinho. Então vai ser um jogo de poucos gols também. Eu acho que pode acontecer 1-0. 1-0? E aí, Fabrício? Eu acho que é empate esse jogo aí. Empate? Fabrício não costuma errar não, Rugir. Né? Não vai de bet aí. Mas eu também tô bem aí. E eu vou falar pra vocês, 4-0 Argentina. Que isso. 4-0. Tem base não, esse bicho nasce mesmo, hein? Anota isso aí, 4-0. São Lourenço, Buenos Aires, onde você nasceu? Mendonça. Aqui, eu vou ter que conversar com o nosso marketing, cara, que esses negócios de me colocar com a camisa da Noruega, da Argentina, cara. E eu torcendo pro Brasil, mas eu sou um cara que entende taticamente ali, de assistir um jogo e tal, ver como que tá a seleção, entendeu? Aí, Luizinho. Cara, ele todas, você só acertou da Noruega.
Ele errou todo, porque você não apostou na seleção nenhuma, cara. Marrocos acertei. Não, mas não pôs o Brasil pra ganhar nenhuma. Nenhuma. Isso é Não, você pode ver que ele tá Mas vou te caçando. falar que ele é realista. Porque nós somos muito otimistas. É. Nós estávamos muito otimistas com a nossa seleção. Isso aí você tem razão. Tá vendo? Tem razão. Nós estávamos muito otimistas. Mas você pode ver que ele vem estudando a tabela, né? É. Ele torceu para a Suíça, pegar a Argentina. Já não quer que a Inglaterra passe, já está falando que é Noruega. Ele sempre está caçando um caminho mais fácil. Só que lá Mas- na final agora não vai ter o caminho mais fácil, né? Querendo ou não, vai ter o França. Mas Agora, Rafa, vamos dar uma cornetada aqui. Tinha gente Nossa. aqui na mesa, eu, querendo comparar a seleção da França e brigava com a seleção brasileira. não vai. Aí. É? E a gente tinha que falar com ele, mas é assim. Não tem jeito, hein? E brigava. Cara, mas se você for, a seleção brasileira é uma coisa estranha, né? Porque se você for pegar os jogadores mesmo, assim, os atletas que tem na Copa com os atletas da seleção brasileira, não tem tanta diferença não, cara. Se você for pegar, são jogadores que estão jogando no mesmo, são nos mesmos clubes, velho. Tem alguma coisa que Não tem não dá pra entender, cara. Mas muita diferença. Tá, não, É que a tem gente igual a gente tem falou, diferença a gente com os torce. jogadores. Tem diferença com os jogadores franceses. Isso. Beleza, isso aí é uma coisa que os caras estão num nível mais alto e a gente é muito otimista e tenta às vezes, mas Isso. mas quando você pega, com todo respeito, um time da Noruega, Ah, não, aí não, pô. quando você pega loucura. mas é isso que eu tô te falando, você vai pegar, por exemplo, um time do Egito, deu muito mais trabalho do que uma seleção brasileira, ué. Verdade. Aí você vai pegar os jogadores da seleção do Egito com os jogadores da seleção brasileira, não tem comparação, ué. Comparação não. Mas Copa isso aqui, Noruega. Fábio, isso é até uma própria pergunta para vocês que trabalharam no futebol e trabalham. A gente está mais preocupado na base em vender jogador ou formar jogador? Ah, não, você não tem a dúvida que hoje é vender, não, é? Os clubes... Ficou tão complicado, Christian, nessa questão de vender jogadores. Na época, quando eu estava trabalhando na parte da gestão ainda, os clubes lá fora, hoje, eles estão vindo aqui comprando os jogadores com 15, 16 anos, velho. E esperando os jogadores fazer 18 para ir embora. Nós temos vários exemplos disso aí. E na base, igual a gente fica falando, na base com 18 anos você já está formado? Será que essa Depende, formação... assim, não dá para falar que não, mas também que sim, mas que é poucos, Por exemplo, na época, há muitos anos atrás, tinha alguns jogadores que subiam com 16, 17 anos, mas num campeonato brasileiro com 24 clubes, se você olhasse lá, tinha 1, 2 só no máximo, às vezes, com 16, 17 anos, né, Fabrício? Verdade. Então, assim, tinham poucos, mas tinha. Hoje, os jogadores daqui, naquela época, subiam para o profissional para jogar, hoje eles estão sendo vendidos. Mas essa identidade, como a gente fala, qual foi o último jogador brasileiro que a gente considera um craque? Não, e Qual foi o último? o último foi o Neymar. O Neymar saiu daqui com quantos anos? Então, foi o único que conseguimos segurar. Foi o único que segurou. O único que saiu daqui, que na verdade já queriam ele em 2011, 2010, se eu não me engano, e ele ficou até 2013. Então foi segurando ele o máximo que conseguiu. Mas que não tenha dúvida que os jogadores hoje saem mais cedo, estão sendo vendidos mais cedo. No entanto, que os jogadores, na nossa época, jogador com, por exemplo, Taça São Paulo, poderia jogar até 2, se não me engano, acima da idade, né? Com 21. Você lembra disso? Sim, eu acho que sim. Não era 1 ou 2? Tinha alguma coisa. Poderia hoje- jogar. Hoje, a Taça São Paulo, se bobear, estão jogando sub-17. 17. A gente tá falando quanto tá 17. venda, Luizinho? Porque a gente fala assim, tem muito jogador que nunca pisou no profissional da equipe dele. Sim, Já mas... tá vendido, a gente não conhece nenhum jogador. Exato. E aí hoje, por exemplo, e isso prejudica, não é só os clubes, prejudica também o empresário. Por exemplo, o Fabrício, eu sou empresário. Eu tenho um jogador de 18, 19 anos. Se ele já não tiver no profissional, praticamente o cara vai parar de jogar. Ele vai jogar amador, porque o que está vendendo e os que os clubes querem é de 15, 16, 17 anos. Aí. E os jogadores de 18, 19 e 20 anos? Que ainda tem uma maturação, que pode chegar, que pode virar, que pode ser um profissional tão bom ou até melhor do que esse que está com 16, 17.
Exatamente. Por isso essa pergunta. Cara, tá uma loucura. E aí esses jogadores perderam o mercado. Por exemplo, o Corinthians, na época, eu lembro, porque eu era mais ou menos ali da minha idade, 82, 83, 80, 81. Aquela safra do Corinthians que saiu Edu, Fábio Baiano, da sua época. Fernando Baiano. Eles foram campeões. Everton, Então, eles foram campeões da Taça São Paulo, Isso. tudo com 19, 20 anos, ué. Isso aí. Que era a sua idade. Minha idade. 19, 20 Nós anos. fomos jogador. na semifinal. Ué. Com todo respeito, Fabrício, hoje, se você tivesse com 19, 20 anos, se você não tivesse no profissional, você não jogaria Taça São Paulo. Ué. Exatamente. Que vai jogar Taça São Paulo agora é 17 anos. E esses jogadores? É por isso que hoje o mercado de Portugal ficou muito grande. Porque a maioria desses jogadores que não tem oportunidade aqui, eles vão jogar uma segunda divisão, uma terceira divisão A. E aí muitos deles dão certo, cara. Muitos deles dão certo. Por exemplo, o Rafinha mesmo foi para um time menor lá. E a gente tem vários exemplos disso. Aquele zagueiro que chegou aí na seleção, Brenner, tá no Lille. No Lille. Isso mesmo. Alexandre. Ele ia parar de jogar. Aí teve a oportunidade lá. E aí muitos outros, cara, que... Mas, por exemplo, aqui eu lembro... Ou vai jogar amador, né? Então, mas aqui eu lembro que na época o pessoal tentou fazer com a terceira divisão do Mineiro, que era sub-23. Que aí colocava esses jogadores de 19, 20, 21, 22, 23 anos para jogar esse campeonato. Mas você acha que os jogadores, por exemplo, que está no Cruzeiro, no Atlético, no América, que estão com 19, 20 anos, você acha que se você chamar ele para jogar esse sub-23 ele vem? Não vai não, difícil. Mas Luizinho, mas isso eu vou pensar na Europa. Lá na Europa você tem o Barcelona B, você tem o Real Madrid B. Então, aqui no Brasil, até para dar chance para ver se esses jogadores saíssem, você tinha que ter essas divisões menores, mas os times grandes teriam que entrar como equipe. Mas aí que tá, Cristian, você não precisa de fazer essas Só que agora começou a ter brasileiro. Porque você já tem os estaduais para fazer isso. O problema tá aqui, ó, o jogador ele não quer ir jogar uma terceira divisão do Mineiro, por exemplo. Na minha época mesmo já acontecia. Quando eu estava aqui no Guarani, veio 2 jogadores do sub-20 do Cruzeiro na época, que foi o Rodrigão e o Guilherme. Cara, eles chegaram aqui no Guarani para treinar, ficaram 2 dias, pegaram e foram embora. Cara, não vou ficar aqui. Verdade. Imagina hoje, você chegar lá na Toca hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem 30, 35 jogadores na base lá do sub-20, com 19, 20 anos. Eles não vão jogar mais praticamente a Taça São Paulo. Quem vai jogar é o sub-17, sub-18. 19 e 20 já está ficando velho. Vamos ser realistas. Isso. Ele precisa de jogar. Se você for pegar ele para jogar, onde que ele vai jogar? Ele vai ter que jogar no sub-23, que é o Campeonato Mineiro. Ué. Pergunta a ele se ele quer vir jogar o sub-23. Por isso que lá em Portugal é bacana, porque lá tem a sub-23, o campeonato. Tem o sub-19 e o sub-23. Você entendeu que tá? E esse jogador com 19, 20 anos, ele tem total condições de chegar no profissional, sem dúvida. E ainda ser melhor, igual ou melhor do que esse com 17, 18 anos que tá. Quem fez um trabalho muito bacana e eu acompanhei de perto foi o Atlético Paranaense, no estadual, como você falou. Foi mesmo, ele fez isso aí, ele jogou estadual com os garotos. Sub-23. E alguns ali mesclados, mas a maioria sub-23. E de lá, eu acompanhei de perto, porque na época era o João Correia, o treinador. Saiu o Claudinho, que hoje é um dos titulares da posição. Boninho, que foi vendido para o Shakhtar. O Chiquete já estava praticamente negociado para Portugal. Aí. Ele fez um excelente campeonato, foi um dos artilheiros. Hoje é peça fundamental lá pro Atlético, é reserva. Sim. E surgiram outros jogadores também, cara. Então foi um trabalho muito bacana, né, do Atlético Paranaense. Mas tá vendo como tá tão complexo essa questão de a gente não tá conseguindo formar os jogadores, não tá conseguindo fazer... na verdade, nós estamos perdendo esses jogadores, cara, que... Com todo respeito, na minha época mesmo, para chegar no profissional, normalmente era com 19, 20 anos, cara.
Isso mesmo. Não era Muitas com vezes 16. a gente... Hoje eles estão querendo colocar os meninos para jogar com 16, 17 anos. Não é todos, não, cara. É um em 1 milhão, velho. Alguns vão jogar fácil. Mas falando isso aí, pro Atlético Paranaense foi uma economia. De vez de ele sair no mercado para gastar, comprar jogadores de fora, ele conseguiu lançar alguns jogadores. E acabou ali dando que não oportunidade. gastando. Não, e outra, acabou dando oportunidade real mesmo para esses atletas, velho. E só com a venda que teve de um jogador aí, talvez ele já salva praticamente o ano dele de vendas. Isso aí ficou muito difícil. E pro atleta assimilar isso aí, pô, eu saí de um clube, dar esse passo para trás, para me poder jogar, tá ali no dia a dia e depois alcançar uma coisa maior, também é difícil, cara. Esse trabalho psicológico aí é complicado pro atleta. Não é simples. E aí, Rafael? E a Copa, final? Final Vamos tem. pra essa parte? E aí, vamos lá? Hã? O que você acha aí que vai dar aí? Vou começar por você, Christian. Vai lá. Final. Final. Afinal, eu vou torcer. Vai ser difícil. Eu acho que a Inglaterra. Primeira vez que o Luizinho vai acertar vai dar Inglaterra e França. Agora a São Inglaterra os já não dois vai. favoritos. Agora é o contrário. A Inglaterra não vai passar mais. Aí, ó. É. Aí, Vai, o pé frio aí agora. Aí, ó. Vixe. Agora já vai dar a Argentina na final, aí. Aí, ó, tá vendo? Tá esse verão, rapaz. O que você acha? Não, ainda vou apostar na Inglaterra. Pra mim, Inglaterra e França? eu ainda acho a Inglaterra. Eu ainda vou apostar na Inglaterra, que eu tenho uma coisa comigo que tá acontecendo e muita gente não percebeu. Eu já falei umas 2 vezes. E ele transforma as escolas, ele transforma o país onde ele está, o estilo de jogo, que é o Guardiola. A Espanha foi campeã em 2010, o clube era o Barcelona, a maioria dos jogadores era do Barcelona, do Real Madrid, mas a maioria era do Barcelona e a Espanha jogou igual o Barcelona jogava, toque de bola. Ele foi para a Alemanha foi campeã, um toque de bola envolvente, fazendo. A Inglaterra, desde quando ele chegou na Inglaterra, a Inglaterra melhorou muito. Questão de controle de jogo, controle de bola, mais agressivo. Então, assim, eu ainda acho que a Inglaterra melhorou muito e eu ainda vou apostar na Inglaterra por causa do Guardiola. Isso é uma convicção minha, tá? Sim, Isso claro, é uma visão claro. minha, uma coisa que eu vejo, acompanho ele, os clubes que ele passou, os países que ele passou, ele cresceu muito o campeonato. Ele fez, porque os outros clubes têm que ralar muito para ganhar dele. Não é fácil ganhar dele, não. Então, para você, França... Para mim, França e Inglaterra. E aí, Fabrício? Para mim também. Para mim, França e Inglaterra na final. E eu gosto de um futebol bem jogado, um jogo propositivo. É o que nós falamos, né? O que nos revolta na nossa seleção foi a forma que perdeu. Se perde, propondo o jogo, sendo protagonista do jogo, tentando, tudo bem, mas da forma que perdeu, para mim foi uma... Foi covarde. 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 Estratégia covarde que ele arrumou. Mas igual a gente ainda estava falando assim, né? Às vezes a gente comparando a seleção brasileira com a França, né? Jogadores e tal. Mas se a gente pegar aqui Egito, se a gente pegar aqui o próprio Cabo Verde, Paraguai, os caras venderam caro demais, né? Exato. Porque os caras brigaram, velho. Os caras... A gente... nesse jogo da Noruega, eu não lembro um lance que alguém, como diz o Christian ali, desceu a mamona. Ué. Foi só o Neymar, ué. Só o Neymar. Só ele. E ele que entrou e deu um bicuda no Olegar. isso, Aqui não, toma, tufo. Então, não sei se... O único que apanhava foi o único que bateu. Então, assim, faltou mais vontade. Não sei, futebol nosso, né? Meio campo, zaga muito passivo. Então, assim, não sei se... Muito passivo. Não faltou vontade para nós. Igual o Paraguai, cara. O Paraguai perdeu para a França. Mas o que os caras bateram e venderam caro, né? A vaga para a França. Assim, ele não tinha outra saída, né? Então, assim, era a única forma dele ganhar ou tentar sonhar em ganhar ali era realmente trazer para o mundo dele.
E ele levou pro mundo dele. O Paraguai levou eles pro mundo deles. Bem, que eles propuseram fazer. Foi, vem aqui que você vai entrar no meu mundo de Libertadores agora pra você. E a França passou na prova, porque ela não arregou não, ela foi pra cima e tentou e brigou e foi um jogo legal, cara. Foi... nós até conversávamos em off aqui, se é na nossa época aí, se é na época, alguns anos atrás, rapaz, é uns negócios que o Haaland, a primeira bola que ele pega ali, os caras já tinham que atropelar ele de 2, irmão. Já vai de 2, já aqui, não vai ter moleza não, meu irmão. Aí você vê aquele Odegaard lá desfilando em campo, jogando com tranquilidade, faz isso, faz aquilo. Sem pressão nenhuma. E ninguém dá uma chegadinha, cara, isso não existe. Não fala de chegar pra machucar, mas o cara tem que sentir, irmão, que ali vai ser difícil. Entendeu? Isso aí que me revoltou. O cara desfilou em campo e outros jogadores também com facilidade de jogar, de tocar e pega. O Haaland tá derrubando o zagueiro, pô, isso aí é loucura. Loucura. Entendeu? Ele não pode, pô. Agora, a questão do pênalti, né? O cara pegar ali, o cara coragem, pega, bate, fazendo ou não, o cara teve personalidade para ir lá pegar e fazer. O final de semana passado, eu vi o Coca, mandar um abraço pro Coca, a disputa de pênalti lá no clube, cara, e assim, eu vendo aquilo ali, eu achei tão interessante, cara, que ele falou assim, ó, Dudu, você bate o primeiro? Bato. Ó, eu vou bater o segundo. Fulano, você bate o terceiro? O cara, não, você não vai não, tá pensando demais. Então, o cara bater ali, mesmo que erre, né, faça o gol, mas tem que ter convicção. Não, eu vou lá e vou bater. É dessa forma? Eu acredito que sim. Nós até conversava também, né? Geralmente, o treinador ele predetermina alguns. E não tem aquela ordem ali. Ó, tá Luizinho, Christian e Fabrício. Quem se sentir melhor ali no momento, bate. Bate. Geralmente tem sempre um batedor que é o principal. Por exemplo, o Neymar, se ele está no jogo, é ele. É ele. Não tem como. Então eu acredito que possa ter acontecido isso, não sei. Mas pelo que falaram, o Bruno Guimarães que era o primeiro batedor. Mas o Vinícius Júnior como protagonista, como a gente vê aí o Messi, o próprio Haaland, o Cristiano, o Mbappé, o Kane, né? Pela fase que ele estava vivendo na Copa do Mundo. E o principal, né, Fabrício? Que é o principal, quando a gente está ali dentro, mesmo você sendo o principal batedor, se um jogador chega e pede para bater, o cara deixa. Deixa. É porque é um sentimento de confiança ali dentro. Isso aí. Às vezes ele é o batedor. Ele fala assim, pô, não, aqui, deixa eu bater, eu tô confiante, deixa eu bater. Mesmo que ele erre, mas o cara deixa. É impressionante. Realmente isso aí é uma coisa que faltou, né, que todo mundo reclama, que ele poderia ter feito. Não é a questão de ter sido escolhido, não, do Vinícius Júnior, não. A questão que eu acho que todo mundo reclama dele hoje, principalmente quem jogou, é isso. Falar assim, peraí, eu sou o protagonista, pô. Eu sou o cara. Aqui é o Bruno Guimarães, é você que está escolhido para bater, mas aqui, deixa eu bater. Pelo menos pedir, mesmo que o Bruno falasse, não, eu estou confiante também e eu vou bater. Porque aí tirava esse peso até dele também. Mas é dele ser mais, ter essa ganância de falar, não, eu vou bater o pênalti, eu sou o cara, isso aí faltou dele. A gente viu o Romário, né? O Romário ele pediu mesmo, entendeu? O Romário dá uma entrevista que ele não batia pênalti. E na final da Copa do Mundo ele foi lá e pegou a bola e bateu. Eu vejo assim também, Rafael, que a gente vê que nessa seleção a gente não tinha um cobrador oficial. E talvez um que estava batendo sempre pênalti, querendo ou não, um peso, né? Fazendo. Você jogar no Real Madrid, você jogar no Newcastle, o peso da camisa é enorme. E o Vinícius Júnior, muitas vezes, em jogos decisivos, ele bateu pênalti no Real Madrid, acertando ou errando. Contra grandes goleiros. Entendeu? Então, eu acho que nessa situação... Faltou ele isso aí, faltou ele, essa vontade mesmo, já pedir, assim, Bruno, deixa eu bater. Pronto, chegou. Por exemplo, e até para liderança. Ninguém ia falar nada. E até para liderança. O Bruno ia falar assim, vai, meu amigo, tá doido, tá aqui. E até pensando numa liderança futura. Agora, nós vamos falar assim, quem que é o próximo capitão do Brasil? Talvez ele assumindo algumas responsabilidades agora, ele já seria o próximo, até líder precisava ser o líder técnico, já é ele, mas talvez ele assumiria uma
uma responsabilidade maior. Eu falo porque, assim, se o Vini bate, eu acho que não ia ter e erra, não teria uma repercussão tão grande, porque ele é o protagonista. E o Messi errou o pênalti, o Mbappé errou um pênalti agora nesse jogo contra o Marrocos, né? E tudo bem, entendeu? Então, assim, a questão, assim, principalmente que caiu na internet, todo mundo comentando e tal, por que o Bruno bateu, né? Não, mas isso aí é porque é realmente uma escolha do treinador. No dia a dia você está treinando ali, vai batendo, então assim, fica aqui no treino, fica aquele cara que bateu melhor. Isso. Beleza, quem bateu melhor? Não, o Bruno bateu melhor. Só que, te explicando isso, dentro do campo vai muito da confiança. E aí, se ele chega e fala pro Bruno, assim, Bruno, tô confiante, cara. Porque não tem, Fabrício? Tem jogo que você tá confiança lá embaixo, meu amigo. Verdade. A bola pega na canela, a bola passa debaixo do pé. Nesse dia, meu amigo, não adianta, você tá com um nível de concentração lá embaixo. Por mais que você seja o principal batedor. Você fica doido pra alguém chegar perto de você e falar assim, deixa eu bater. Então, assim, é um nível de... Ali, então, faltou, eu acho, dele isso aí, cara. De chegar e pedir, falar assim, olha... Ô, Bruno, deixa eu bater. No mínimo, deixa eu bater. E isso faltou dele. Pelo menos pedir. Para não perder o raciocínio aqui, nós estávamos falando aqui de treinadores, né? E o Luizinho falou da seleção da Inglaterra. Lembrando que o treinador da Inglaterra deixou simplesmente Palmer, Phil Foden, Alexander, Arnold, Palmer foi Maguire. Palmer foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de clubes, né? Então você vê que o cara ele tem as convicções dele. E muitas das vezes ele não vai às pressões. Como a gente sabe que no Brasil, infelizmente, tem muita pressão, cara. Tem muita pressão. Uma das coisas que me chama muita atenção nesses treinadores estrangeiros são isso. Você vê o próprio Jorge Jesus, ele tem a convicção dele e ele vai com ela. Esse Tuchel aí que está na Inglaterra aí, se fosse no Brasil, ele seria massacrado, cara. Ele seria massacrado de ter deixado os jogadores fora. O próprio Filipão não foi massacrado em 2002 porque ele foi campeão. Porque ele ganhou. Se ele não ganha, ele nem voltava. Exatamente. Porque ele não levou o Romário. E a França tem grandes jogadores, né? Então, mas ficaram jogadores ali de alto nível fora também, né? Se você for olhar aí... Tem muitos jogadores da França que ficou de fora. Muito jogador bom. Mas lá eles têm 3 seleções, né? E aí, Christian, mais algum destaque? Não, acho que o principal da Copa do Mundo é que a gente achou que o nível talvez seria até um pouco mais baixo. Teve algumas equipes que surpreenderam, né, dentro dessa competição. A gente ainda viu algumas goleadas na primeira fase. A gente esperava até que aquela 1-16 ia ter resultados expressivos, mas a gente viu que hoje não existe mais seleção boba. A seleção que quer competir, que tem um pouco de vontade, elas estão nivelando os jogos. Claro que a camisa ainda pesa, mas tem seleção aí que chegou e foi grandes surpresas para mim nessa Copa. Aqui, para você, qual foi a pior seleção da Copa? Você falou, não, essa aqui... Eu já vou falar a minha, Jordânia. Para mim foi a pior, jogo ruim, time fraco. Parece que contra a Argentina, parece até que entregou, né, cara? O goleiro escondendo atrás da barreira, o Messi rolando a bola do outro lado. Muitos erros bobos, né? Nossa. Sim, muitos erros técnicos que normalmente... Você consegue, Luizinho, ver essa seleção aqui para mim? Para mim foi a mais fraca também. Eu não gosto de ir junto com você, não, porque você é argentino, mas essa daí eu vou ir junto com você. Entregou para a Argentina, pô. É uma equipe também que eu esperava mais e que eu tenho um carinho enorme, é o Catar. É o Catar. O Catar me surpreendeu muito negativamente. O Catar também foi bem, não. Até pelo trabalho assim que faziam antigamente, que hoje mudou um pouco, né, a metodologia. É um time que me surpreendeu negativamente. Ô Fabrício, até igual, você jogou lá, então assim, você vê que o futebol lá está crescendo. Geralmente, cara, quando tem essa ascensão, né, o futebol e tal, crescendo, você vê, pega a Arábia, né, que montou um time bom, que sabe jogar.
E aí, a gente espera que a seleção ela vem forte, porque o futebol no país está bem, né, cara? Exatamente. O Catar está com um trabalho lá agora legal, de naturalização. Tanto é que eles estão investindo agora em jogadores mais jovens para naturalizar, para jogar pelo país. E Vão vir buscar aqui. já estão buscando, hein? Já estão. Entendeu? É o que a gente falou agora há pouco. Estão vindo buscar muito cedo. Não Mas tem a gente jeito. vai falar também das seleções africanas contra a naturalização. As seleções que teve mais jogadores naturalizados foi Marrocos e Senegal. Você vê. Que os jogadores foram formados na Europa e por ter descendentes, pais, mães, avós que jogavam em outros estados, eles estão sendo naturalizados lá. Então, eu vejo que a Europa hoje, com o centro de treinamento, está sendo referência para essas naturalizações, né? Tem países multinacionais, as famílias vão para lá muito cedo e fazem isso. Muitas vezes a gente acha que não vai tirar... Nós temos sempre aquela concepção de a França, os outros times que estão naturalizando os jogadores da África. Está acontecendo ao contrário. Mas aqui, então a última pergunta aqui. Isso aí. Fabrício aqui, tivesse que jogar Coreia ou Catar pela seleção, você jogaria por quem? Coreia ou Catar? Catar. Catar? Fiz muitos amigos ali, tive uma história bacana. Na época, meu filho era para ter nascido lá, só que aí a gente estava de férias, nasceu aqui. Mas é um país que eu tenho boas recordações, assim como da Coreia também, né? Que lá conquistei assim, o maior título da minha carreira, foi a Asia Champions League. Mas o Catar eu tenho um carinho muito grande, cara, muito grande por eles. O Christian e o Luizinho, eu não vou perguntar se eles iam jogar, né, o Brasil ou Argentina, não, que eu sei que é Argentina, mas tudo bem. Cara, esse bicho é argentino. Vambora? Vambora? Vambora. Vai por nós, né? Vai por nós aí, né? Resenha aqui sempre é muito boa. Muito Debate boa. de futebol é muito legal. Muito É bom muito poder bom. falar de futebol, tá aqui novamente com os amigos, É. meu irmão, com você, Rafa. Apesar de você ser argentino, Não, vai não ser fala gente isso boa. não. Eu sou um bom entendedor de futebol aí, né? Vamos embora então, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, segue lá a página no Instagram, lá o VPN, né? Vai por nós, que também está no TikTok, tá? Então vai lá, segue e lembrando que essa semana tem mais, hein? Até lá, um abraço, tchau, tchau, gente. Valeu, Viu? Rafa, um abraço, Vai tchau. por Valeu. nós.